Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que, meio que nos bastidores, virou a espinha dorsal de muita tecnologia inteligente por aí, as ontologias. A gente está se baseando aqui num material bem recente ali de 2022 a de 2025, de um blog semântico. Esse material vai assim, desde o básico até as aplicações mais avançadas, o que está rolando agora. A nossa missão aqui é, desvendar o que são essas ontologias, por que de repente elas ficaram tão cruciais, sabe? Especialmente para a inteligência artificial, e como elas estão evoluindo. Parece que alguma coisa mudou, né? Vamos lá, então. Começando pelo básico. Quando a gente fala de IA, de tecnologia, o que é uma ontologia na prática? Olha, de forma bem direta, uma ontologia é basicamente uma forma estruturada, formal, de representar conhecimento. Pensa num mapa conceitual, só que muito preciso, para uma área específica. Um mapa conceitual. Esse mapa define os conceitos-chave, as coisas que existem ali, sabe? As entidades, as propriedades delas e principalmente como tudo isso se conecta. Pode ser medicina, finanças, o que for. A ontologia define o que existe e as regras daquele universo. É a base semântica para a máquina entender o contexto. Entendi. E essa importância toda parece que deu um salto recentemente, né? As fontes falam muito da ligação com grafos de conhecimento, os KGs, Machine Learning, NLP e, claro, o volume gigante de dados que a gente tem hoje. Exato. Tem um guia de 2024 que diz que elas dão o esquema semântico para os KGs e turbinam o ML e o NLP. Por que essa conexão ficou tão forte agora? Exatamente por isso. A IA moderna, especialmente com os avanços que a gente está vendo, ela precisa desesperadamente de mais consciência de contexto. Os modelos geram texto, reconhecem imagem, mas entender o significado de verdade, as nuances, as relações lógicas, aí é outra história. É aí que as ontologias entram com força. Sem elas, a IA tropeça muito em ambiguidade, sabe? Tem dificuldade para fazer inferência lógica e, um ponto super crítico hoje, não consegue explicar as próprias decisões. A tal da explicabilidade, né? O XAI. Isso, XAI. As ontologias dão a estrutura para o NLP entender melhor a semântica, elas habilitam o raciocínio lógico baseado em regras, são a base para o XAI, ajudam na busca inteligente aquela que entende o que você quer dizer, não só a palavra, e garantem que sistemas diferentes conversem entre si, a interoperabilidade. Elas não são só diagramas, são componentes ativos mesmo, que melhoram a inteligência do sistema. Legal. Então elas dão essa camada de significado que talvez estivesse faltando, né? E quais são as peças desse quebra-cabeça? Como essa estrutura é montada? A gente pode pensar em alguns blocos principais. Primeiro, as classes. São as categorias gerais, tipo veículo, doença, cliente. Ok. Depois vem os indivíduos, ou instâncias. São os exemplos concretos. O meu carro, Toyota, diabetes tipo 2, a empresa X. Certo. Aí temos as propriedades. Elas descrevem características, tipo cor do carro, ou relações entre as coisas, tipo causada por, no caso da doença, ou é cliente de. Temos também os axiomas, são as regras, as verdades daquele domínio. Tipo, todo câncer é uma doença. Ou uma regra mais complexa de negócio. Entendi. E, por fim, as hierarquias, que organizam as classes. Tipo, carro é uma subclasse de veículo que é subclasse de artefato. Aquela relação é um tipo de. Puxa, parece que a gente está criando um dicionário e uma gramática super rigorosas para uma área, definindo as regras da realidade naquele pedacinho, né? É uma ótima analogia, exatamente isso. Um dicionário e uma gramática para as máquinas entenderem aquele domínio. Ok, legal. E uma coisa que sempre gera dúvida, e as fontes apontam isso, qual a diferença na prática entre ontologia e grafo de conhecimento, o QG? Às vezes os termos parecem usados quase como sinônimos. Essa confusão é super comum, porque eles andam juntos, são parceiros. Mas a diferença é chave. Pensa assim, a ontologia é o esquema, a estrutura, a tal gramática. Ela define as regras, que tipos de coisas existem, as classes, como descrever essas coisas, as propriedades, que relações são válidas.
Ela é mais, digamos, abstrata e estável. O molde, né? Isso, perfeito, o molde. Já o grafo de conhecimento, o KG, é a instanciação desse molde com dados concretos, reais. É o texto escrito usando aquela gramática. Ele tem os indivíduos específicos, São Paulo, Covid-19, João da Silva, e as conexões factuais entre eles. São Paulo está localizado em Brasil, João da Silva tem diagnóstico Covid-19. O KG é vivo, dinâmico, ele cresce com novos fatos. Ah, agora ficou claro. A ontologia é a planta da casa, o KG são os móveis e as pessoas dentro dela, com as relações reais. E essa dupla dinâmica é que está por trás de coisas como a busca do Google, assistentes virtuais, permitindo que eles conectem informações de um jeito inteligente. Exatamente. A ontologia dá o mapa semântico e as regras para raciocinar, e o KG guarda os fatos organizados segundo esse mapa. Juntos, eles permitem que a IA não só ache informação, mas entenda e raciocine sobre ela. É aí que está o pulo do gato. Imagino que não sirva um tipo só de ontologia para tudo, né? Tem que escolher a certa para cada caso. As fontes falam de tipos diferentes. Quais são os principais? Isso mesmo, a escolha depende muito do objetivo. As mais comuns são as ontologias de domínio. Essas são bem focadas numa área específica. Medicina, finanças, biologia molecular, engenharia de software, o que for. Capturam o jargão e o conhecimento daquela área. Bem específicas. Sim. No outro extremo, a gente tem as ontologias superiores ou fundacionais. A BFO, Basic Formal Ontology, é um exemplo famoso. Elas tentam definir conceitos bem gerais, bem abstratos, tipo tempo, espaço, objeto, processo, coisas que valem para quase tudo. Para que serve algo tão geral assim? A grande sacada delas é ajudar a conectar ontologias de domínio diferentes. Tipo, criar uma linguagem comum lá no topo, para que a ontologia de medicina possa conversar com a de biologia, sabe? Para interoperabilidade. E claro, tem as híbridas, que misturam um pouco dos dois mundos. E tem um tipo que as fontes mais recentes estão destacando bastante, as ontologias de núcleo, ou Core Ontologies. Elas ficam no meio do caminho. Meio termo? Como assim? Não são tão genéricas e universais quanto as superiores, mas são mais amplas que uma ontologia de domínio super específica. Elas pegam os conceitos centrais para um campo de estudo maior, mas não para tudo. O exemplo citado é uma tal de ODOIM para modelagem integrada de observações científicas. Ela surgiu porque as ontologias superiores que existiam, tipo a BFO, eram ou genéricas demais ou tinham os pressupostos que não batiam certinho com a necessidade específica de modelar dados científicos daquele jeito. Às vezes você precisa de algo sob medida ali no meio. Faz todo sentido. A escolha do tipo certo de ontologia super específica, super geral, ou algo no meio, depende muito do problema, do escopo, das perguntas que você quer responder. Não tem bala de prata, né? Nenhuma, é caso a caso. E como a gente constrói essas estruturas? Porque parece um trabalho, nossa, bem complexo. Como essa engenharia de ontologias na prática? É um trabalho e tanto, Sou. A engenharia de ontologias, ou EO, é a disciplina que cuida disso tudo. Envolve princípios, metodologias, ferramentas para criar, para avaliar e para manter as ontologias ao longo do tempo. É uma mistura interessante de representação de conhecimento, que vem da IA, com lógica formal, um pouco de linguística e, fundamentalmente, um conhecimento profundo do domínio que você está modelando. Sem entender do assunto, não sai. As fontes comentam que, mesmo tendo uns princípios já antigos, como os do Guia Ontology Development 101, fazer de forma iterativa, se basear na realidade do domínio, o processo ainda é visto como complexo, demorado e propenso a erros, até para quem tem experiência. Por que é tão cascudo assim? É difícil porque junta habilidades que raramente ela não junta, sabe? Precisa ter um pensamento lógico, abstrato, super estruturado, mas ao mesmo tempo um entendimento concreto, detalhado, quase íntimo do domínio. Precisa dominar linguagens formais como OWL, que é baseada em lógica de descrição, que não é trivial, e, ao mesmo tempo, precisa saber conversar com o especialista da área
extrair o conhecimento dele, traduzir aquilo para a lógica. As fontes falam que as tarefas manuais são cognitivamente custosas, cansa mesmo. E toda essa dificuldade é o que está impulsionando a busca por automação, por ajuda de ferramentas, inclusive da IA. Entendi a dor. E quais seriam os passos mais comuns para construir uma ontologia? Tem um roteiro? Tem um ciclo mais ou menos padrão, sim. Geralmente começa definindo bem o domínio e o escopo, o que essa ontologia vai cobrir e o que vai ficar de fora. Depois, um passo crucial, verificar se já existe algo que possa ser reutilizado. Ninguém quer reinventar a roda, né? Com certeza. Reuso é chave. Aí você lista os termos importantes, os conceitos-chave, define as classes, organiza a hierarquia entre elas, subclasse, superclasse, define as propriedades que vão conectar essas classes e os indivíduos, detalha as restrições dessas propriedades, tipo cardinalidade, tipo de valor, e, se for o caso, popula com algumas instâncias para testar. Mas um ponto que o material de 2022, 2025 bate muito na tecla é a manutenção. Ah, não acaba quando termina de construir. De jeito nenhum. O conhecimento muda, o domínio evolui, novas descobertas surgem. A ontologia tem que ser um artefato vivo, sabe? Precisa ser atualizada, refinada constantemente. Senão ela fica obsoleta rapidinho. Que ferramentas e linguagens o pessoal usa para isso? O padrão de mercado hoje é a linguagem OWL, Web Ontology Language, que é um padrão W3C. Ela geralmente é escrita usando a sintaxe RDF. A ferramenta de edição mais famosa, quase sinônimo de editar ontologia, é o Protégé. É um editor visual, open source, bem poderoso. Protégé já ouvi falar. Para quem vai desenvolver sistemas que usam ontologias, tem bibliotecas importantes como Apache Jena para Java e RDF-lib para Python. Uma coisa mais nova que as fontes citam é o Ontology Access Kit, o OAK. É um toolkit em Python que parece bem interessante, facilita o acesso a diferentes fontes de ontologias e até integra com LLMs. E para consultar os dados dentro de um QG baseado numa ontologia, a linguagem padrão é Sparkle. Legal. E aí a gente chega num ponto que parece ser o assunto do momento nessas fontes recentes, 2022 para cá, o papel dos LLMs, os modelos de linguagem grandes, na construção de ontologias. Eles estão realmente mudando esse cenário? Olha, é uma das áreas mais efervescentes, digamos assim. O potencial é inegável. Os LLMs conseguem ler um monte de texto, tipo artigos, requisitos de sistema, documentação, e cuspir um primeiro rascunho da ontologia, já em formato OWL. Uau! Alguns estudos que as fontes citam indicam que eles podem fazer isso bem mais rápido e às vezes até com uma qualidade inicial que supera de um humano que está começando na área. E parece que fazer o fine-tuning, sabe? Treinar o LLM especificamente com exemplos de boas ontologias ou com textos daquele domínio, melhora bastante o resultado. Mas sempre tem um mas, né? Não é mágica. Os LLMs ainda cometem erros, podem inventar relações que não existem, as tais alucinações, podem gerar estruturas que não são logicamente consistentes, e avaliar a qualidade do que eles geram ainda é um desafio enorme. Entendi. Não dá para confiar cegamente. De jeito nenhum. Por isso, o pessoal está pesquisando técnicas de prompting mais avançadas, tipo, dar instruções mais detalhadas, pedir para o LLM pensar passo a passo ou quebrar a tarefa de criar a ontologia em pedaços menores, para ele não se perder tanto. O consenso hoje, pelo que as fontes indicam, é que LLMs são aceleradores, são assistentes poderosos, mas não substituem um engenheiro de ontologias. A curadoria humana, a validação, o refinamento lógico, garantir que a ontologia realmente represente o domínio, isso ainda é crucial. Talvez o papel do engenheiro mude um pouco, vire mais um guia ou curador do processo assistido por IA. Interessante essa dinâmica homem-máquina evoluindo aí. E aqueles princípios FAIR, Findable, Accessible, Interoperable, Reusable, que se fala tanto para dados, eles se aplicam para as ontologias também. A ideia é que as ontologias sejam FAIR. Totalmente.
Isso é uma tendência forte. O pessoal está reconhecendo que as ontologias em si são artefatos de conhecimento super valiosos. Então, aplicar os princípios FAIR a elas, garantir que sejam fáceis de achar na web, que possam ser acessadas com licenças claras, que conversem com outras ontologias, interoperabilidade e que possam ser reutilizadas em novos projetos é fundamental. Isso aumenta a qualidade geral, incentiva a colaboração e ajuda a construir um ecossistema semântico mais forte e conectado. Iniciativas como tutoriais específicos, tipo um citado no Untobras 2022, e o próprio design de ontologias como aquela ODOIM já nascem com essa mentalidade FAIR. Bacana. Então, com essa base toda, onde que as ontologias estão fazendo a diferença na prática hoje? Especialmente nesse período mais recente que a gente está olhando, 2022, 2025. Quais as aplicações concretas? Na área de IA, o impacto está ficando cada vez mais claro. Primeiro, na própria capacidade da IA de representar conhecimento de forma mais rica, de raciocinar e, muito importante, de explicar suas decisões, o XSHI. Como a gente falou, as ontologias dão a base semântica e lógica para isso. Elas são vistas como peça-chave para avançar no XSHI e também na tal integração neurosimbólica. Neurosimbólica? O que é isso? É a tentativa de juntar o melhor dos dois mundos da IA. O poder das redes neurais, que são ótimas em aprender padrões de dados, o subsimbólico, com a precisão e a interpretabilidade da lógica e do conhecimento simbólico, onde as ontologias reinam. Um artigo recente mostra como elas ajudam a gerar explicações que fazem mais sentido para nós, humanos, incorporando o senso comum, usando a ontologia como modelo de referência. Isso torna a IA menos caixa preta, mais transparente e confiável. Outra área super quente é a sinergia entre ontologias e LLMs. A gente já falou dos LLMs ajudando a criar ontologias, mas o caminho inverso talvez seja ainda mais impactante. Usar as ontologias como uma fonte de conhecimento confiável e estruturada para aterrar os LLMs. Para evitar que eles inventem coisas. Exatamente. Para reduzir as alucinações, para dar uma base factual para o que eles geram. É uma via de mão dupla muito promissora. Um exemplo concreto disso é a Artificial Intelligence Ontology, AIO, que saiu agora em 2024. É um esforço para criar uma ontologia formal sobre a própria área de IA. Uma ontologia sobre IA. Que legal. Ela tentar organizar os conceitos de redes neurais, camadas, funções de ativação, os próprios LLMs, pré-processamento. E olha que interessante, tem até um ramo específico sobre viés bias, mostrando uma preocupação ética já na estrutura do conhecimento da área. Ela foi feita com a ajuda de LLM, mas com muita curadoria humana, e já está sendo usada para anotar artigos científicos da área para ajudar a organizar a pesquisa. Fora da IA em si, as aplicações setoriais continuam bombando. Na saúde, exemplos clássicos como SNOMED e CT para diagnóstico continuam firmes, mas tem um foco recente em usar ontologias para a gestão do conhecimento médico de forma mais ampla. Em finanças, o uso para análise de risco, detecção de fraude é um tema quente para 2025. Na construção, tem aplicações para segurança no canteiro, para gerenciar retrabalho, analisar normas técnicas e modelos BIM, mostra como elas são versáteis para resolver dor específica de cada setor. E na busca de informação, a gente vive afogado em dados. Elas ajudam a achar o que a gente realmente precisa. Ir além da palavra-chave. Sim, esse é um dos grandes trunfos. A recuperação semântica da informação. A ideia é buscar pelo significado, não só pela palavra escrita. A ontologia dá um mapa para isso. Coisas como expansão de consulta, você busca por carro, e o sistema entende que automóvel e veículo também servem, se tornam possíveis. Ah, isso é útil. Muito. Ou a anotação semântica, que é tipo etiquetar documentos ou dados com os conceitos da ontologia.
e o alinhamento de ontologias, que permite buscar em fontes diferentes que usam termos diferentes, mas que a ontologia sabe que significam a mesma coisa. Isso tudo melhora demais a precisão e a capacidade de encontrar tudo o que é relevante, a abrangência, especialmente com dados complexos como imagens ou dados científicos. É fundamental para lidar com o excesso de informação e ambiguidade da nossa linguagem. E para organizar a casa. Na gestão de dados das empresas, que é sempre um desafio com sistemas diferentes, dados espalhados, como elas entram aí? Aí elas são cruciais para a integração de dados heterogêneos e interoperabilidade. É o clássico problema dos silos de dados, né? Cada departamento, cada sistema com seus dados que não se conversam. As ontologias entram como um vocabulário comum, um modelo conceitual unificado que permite conectar esses silos. Elas agem como uma cola semântica. E uma abordagem que as fontes recentes destacam muito é a dos grafos de conhecimento virtuais, VKGs. A ideia é que é muito esperta. Em vez de fazer um projeto gigante e caro para copiar e transformar todos os dados para um lugar só... O famoso ETL, né? Que às vezes nunca acaba. Exato. Com o VKG, você usa a ontologia como uma camada de acesso unificada sobre as fontes de dados originais onde elas estão. Ferramentas como o OnTop usam mapeamentos para ligar os conceitos da ontologia com as tabelas e colunas dos bancos de dados lá na ponta. Aí você faz a consulta na ontologia usando Sparkle e o sistema, magicamente, traduz essa consulta para as linguagens das fontes, SQL, por exemplo, busca os dados e te entrega tudo junto como se estivesse integrado. Puxa, isso é poderoso. Acesso unificado sem ter que mover os dados todos. Exatamente. É flexível, mais ágil. Plataformas como Caleb, OnTop com OnTop Studio implementam isso. E o conceito de Semantic Data Lakes também vai nessa linha, de trazer a semântica para a gestão de grandes volumes de dados. Nossa, essa ideia de virtualização parece resolver muitas dores. E as fontes até citam uns usos mais recentes, talvez inesperados. Design de interação, análise crítica de IA usando ontologia como lente, até em astronáutica. Mostra que o campo continua bem vivo e criativo. Mas, claro, nem tudo é perfeito. Quais são os principais desafios, os obstáculos que ainda seguram uma adoção ainda maior? Com certeza tem desafios. Apesar de todo o potencial, as barreiras são reais. A própria complexidade da engenharia de ontologias continua sendo um gargalo. Ainda é difícil, demorado, caro e fácil de errar, mesmo com ferramentas melhores. A dificuldade que a gente já falou, né? Isso. Os problemas com os LLMs ajudando na ESO também são um ponto. Os erros, a qualidade que varia, a dificuldade de avaliar, até risco de vazar dados sensíveis se você usar APIs públicas para construir uma ontologia interna. Bem lembrado. Na busca semântica, ainda tem desafios em como adquirir o conhecimento inicial para montar a ontologia, como lidar com a ambiguidade de forma robusta e como fazer tudo isso funcionar em escala de web com bilhões de documentos. E no gerenciamento semântico de dados, principalmente com Big Data, tem barreiras como o custo inicial para modelar e mapear, avaliar a qualidade disso tudo, garantir a interoperabilidade técnica real entre as ferramentas e tornar isso fácil de usar para quem não é especialista em semântica. E talvez o dilema central que permeia tudo isso é o trade-off entre escalabilidade e qualidade. Fazer manual com especialista dá alta qualidade, mas é lento e caro. Automatizar com IA é rápido, escala bem, mas a qualidade pode ser um problema. O caminho mais provável que as fontes apontam são as abordagens híbridas, tentando pegar o melhor dos dois mundos, com o humano no controle. Mas achar esse equilíbrio perfeito ainda é uma arte. Entendido. É um equilíbrio delicado mesmo. E olhando para frente, para o futuro próximo, onde que estão as maiores oportunidades? O que a gente pode esperar de mais animador? As oportunidades são bem animadoras, sim, principalmente nessa convergência com a IA. O uso de LLMs como assistentes para I/O deve amadurecer, as ferramentas vão ficar melhores, talvez o esforço manual diminua e a barreira de entrada para criar ontologias fique um pouco mais baixa. Isso seria ótimo. A sinergia entre ontologias e GenAI é outra fronteira muito promissora. Usar ontologias como a consciência factual da GenAI para ela gerar conteúdo mais preciso, confiável, que não invente tanto.
Os LLMs também podem ajudar muito no gerenciamento semântico de dados, automatizando tarefas chatas como descrever fontes de dados novas, sugerir mapeamentos entre a ontologia e os dados, talvez até descobrir relações escondidas nos dados que poderiam ir para a ontologia. A gente está vendo uma coevolução entre ontologias e LLMs, um ajuda o outro. O futuro parece apontar para uma integração cada vez mais forte entre o conhecimento simbólico estruturado das ontologias e o aprendizado estatístico, subsimbólico dos LLMs. É a busca por um IA que seja, ao mesmo tempo, muito bom em reconhecer padrões e muito precisa em fatos e lógica. E nesse cenário todo que está evoluindo super rápido, a colaboração na comunidade, os padrões, os eventos, isso tudo continua importante. Fundamental, mais do que nunca, aliás. Iniciativas abertas como aquela I.O. que está disponível para todo mundo usar e melhorar, padrões como o OWL e Sparkle que garantem que as ferramentas conversem, fóruns de discussão como o Onto.nexus, eventos como o Ontobras aqui no Brasil e princípios como o FAIR. Tudo isso é a cola que mantém a comunidade unida e permite que o campo avance de forma organizada. O desenvolvimento de ontologia é, por natureza, colaborativo. Compartilhar conhecimento, ferramenta, boas práticas é essencial. Sem isso, cada um fica na sua ilha e a promessa da interoperabilidade não se realiza. Para organizar conhecimento, e elas são vitais para dar contexto e semântica para a IA. Elas não são a mesma coisa que grafos de conhecimento KGs, mas trabalham juntas. A ontologia é a gramática, o KG é o texto com os fatos. Existem tipos diferentes para cada necessidade. Construir é complexo, mas a engenharia de ontologias está evoluindo, agora com essa ajuda dos LLMs, que é promissora, mas ainda precisa de cuidado. Fazer ontologias FAIR é cada vez mais importante. E as aplicações são muitas e estão crescendo. Turbinar a IA e o XAI, busca semântica de verdade, integrar dados que antes não se falavam e resolver problemas específicos em várias indústrias. Os desafios de complexidade, qualidade e escala continuam, mas essa sinergia com a IA, especialmente LLMs, abre um futuro bem interessante. Exato. E talvez um último ponto para a gente pensar, ontologias, no fundo, não são só ferramentas técnicas neutras. Elas refletem as nossas escolhas sobre como a gente decide organizar e entender o mundo. Sabe? Quais conceitos a gente acha importantes, quais relações a gente destaca. E conforme a IA vai entrando mais e mais na nossa vida, as escolhas que a gente faz ao construir essas ontologias, o que entra, o que fica de fora. Como a gente define as categorias, essas escolhas ganham um peso enorme. Elas acabam moldando de um jeito sutil, mas muito poderoso, como os sistemas de IA vão interpretar o mundo e interagir com a gente. Nossa, esse é um ponto fundamental mesmo. E deixa a gente com uma provocação final para quem está nos ouvindo refletir. Pensando aí na sua área de interesse, no seu trabalho, quais seriam aqueles conceitos e relações que são absolutamente essenciais capturar numa ontologia para realmente dar um salto de entendimento ou resolver um problema crítico? E, talvez o mais interessante, que visões de mundo, que pressupostos que talvez estejam escondidos aí, poderiam vir à tona quando a gente tenta formalizar esse conhecimento de um jeito tão explícito? Fica aí a reflexão. Com isso, a gente encerra essa nossa análise profunda sobre o mundo fascinante das ontologias. Muito obrigado por acompanhar a gente em mais um The Deep Dive.